Você já parou para pensar que talvez esta não seja a sua primeira vida? E se cada dor que você sente, cada perda que enfrentou, cada encontro marcante, já tivesse sido desenhado muito antes de você nascer? Hoje vamos mergulhar no mistério mais profundo da existência, a reencarnação. Por que voltamos? Por que não basta viver uma vez e desaparecer no nada? O que há por trás desse ciclo que nos prende à Terra, nos faz sofrer, amar e recomeçar infinitas vezes? Prepare-se, porque as respostas podem transformar completamente a maneira como você enxerga a sua vida. Imagine uma noite silenciosa. Você deita a cabeça no travesseiro, mas algo não te deixa dormir. É como se houvesse um vazio inexplicável dentro de você. Uma sensação de que falta algo, como se sua vida não tivesse começado agora. Essa inquietação é mais comum do que parece. Milhares de pessoas relatam essa estranha impressão. Eu não pertenço totalmente a este tempo, a este lugar. E é nesse ponto que começa a surgir a pergunta que atravessa séculos. Será que já estivemos aqui antes? As mais diversas tradições espirituais, desde os antigos hindus até os filósofos gregos, afirmam que a alma não nasce com o corpo e tampouco morre com ele. Platão já dizia, aprender é recordar. Mas recordar o quê? Recordar vidas passadas. A ciência, por sua vez, não consegue ignorar certos relatos. Pesquisas sérias em universidades renomadas, como a de Virgínia, nos Estados Unidos, documentaram crianças que se lembravam de detalhes de vidas anteriores, nomes, lugares e até mortes violentas, informações confirmadas posteriormente com registros históricos. Como uma criança de 3 anos poderia inventar isso? E então vem a primeira provocação. E se aquela sensação de déjà vu não for apenas um truque do cérebro? E se for a sua alma dizendo, você já passou por isso antes? A reencarnação surge como uma resposta urgente para questões que a vida comum não resolve. Por que crianças inocentes sofrem doenças graves? Por que algumas pessoas nascem em berço de ouro e outras em extrema miséria? Por que certos encontros parecem destinados como se já estivessem escritos? Dentro da visão espírita, nada é por acaso. Cada detalhe da vida é resultado de escolhas feitas antes de nascermos em outros planos de existência. Nós voltamos porque precisamos. Voltamos para aprender, para reparar erros, para evoluir. Mas não pense que essa jornada é simples ou indolor. A reencarnação não é apenas uma bênção. É também um tribunal silencioso, onde somos chamados a enfrentar o que deixamos para trás. Os erros que não corrigimos, as dores que causamos, as promessas que quebramos. Tudo nos espera no ciclo seguinte. No fundo, a reencarnação é um convite à responsabilidade. Nada se perde, nada é esquecido. Cada lágrima, cada gesto de amor, cada ofensa carregada no coração, tudo retorna. E quando entendemos isso, começamos a olhar para a vida de uma forma completamente diferente. Agora, feche os olhos por um instante e se pergunte, será que a vida que você tem hoje é apenas o reflexo daquilo que você fez ontem? Se a reencarnação existe, ela não pode ser um capricho do universo. Não voltamos ao mundo simplesmente porque sim. Existe um motivo profundo, um propósito oculto que atravessa séculos e conecta cada nascimento e cada morte a um fio invisível, a evolução da alma. Muitos acreditam que estamos aqui apenas para trabalhar, acumular bens, constituir família e depois desaparecer. Mas se fosse só isso, qual seria o sentido do sofrimento, das perdas e das injustiças que presenciamos todos os dias? A reencarnação responde, a vida é uma escola e cada existência é uma sala de aula.
Às vezes, somos colocados diante de desafios que parecem cruéis. Uma doença precoce, uma traição inesperada, uma dificuldade financeira sufocante. Mas, dentro da lógica espiritual, esses acontecimentos não são castigos. São lições cuidadosamente escolhidas antes mesmo do nosso nascimento. Imagine que, em uma vida anterior, você tenha ferido alguém com suas palavras ou decisões. A lei divina, que não conhece injustiça, cria situações futuras onde você aprenderá a sentir na pele o que causou. Não por vingança, mas por amor. Porque só vivendo o que o outro viveu, você pode despertar para a compaixão verdadeira. É por isso que tantos reencontros parecem inevitáveis. Aquele familiar que parece seu maior desafio, aquele colega de trabalho que desperta em você sentimentos inexplicáveis, pode não ser alguém novo em sua trajetória. Pode ser uma alma antiga, retornando para continuar um acerto interrompido. Mas há também o outro lado da moeda. Os reencontros felizes, os amores que parecem feitos à mão pelo destino, os amigos que surgem e se tornam irmãos de vida. Essas conexões são presentes que carregamos de outras jornadas, provas de que o amor também é eterno e sobrevive à morte do corpo. A grande verdade é que a reencarnação é o palco onde interpretamos papéis diferentes para aprender virtudes diversas. Hoje você pode ser pai, em outra vida, filho. Agora pode nascer rico, depois pobre. Já foi homem, já foi mulher. Já experimentou a força e a fragilidade. E tudo isso porque a alma precisa conhecer todos os ângulos da existência. Esse ciclo não é infinito. Ele tem um objetivo: a perfeição moral e espiritual. Reencarnamos até que finalmente aprendamos a amar sem condições, a perdoar sem restrições e a viver em sintonia com as leis divinas. Quando atingirmos esse ponto, não haverá mais necessidade de voltar, porque a missão da Terra terá sido cumprida. Até lá, cada vida é uma nova oportunidade. Cada amanhecer é um convite da espiritualidade dizendo: ainda há tempo, ainda há chance de recomeçar. E você, já pensou qual pode ser o propósito secreto da vida que está vivendo agora? Se a vida é uma escola, então cada escolha tem consequências. E o que chamamos de karma nada mais é do que a soma dessas consequências. No Espiritismo, preferimos chamar de lei de causa e efeito. É simples. Tudo o que fazemos retorna cedo ou tarde. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não sei por que minha vida é tão difícil, parece que carrega um peso invisível. Talvez esse peso não seja deste tempo, mas de outro. Talvez seja o eco de escolhas que ficaram para trás. As dívidas espirituais não se apagam com o esquecimento da morte. Pelo contrário, elas permanecem gravadas na consciência, esperando o momento certo para serem reparadas. É por isso que muitos espíritos aceitam reencarnar em situações dolorosas, doenças limitantes, famílias desestruturadas, provações severas. Eles não vêm para sofrer por sofrer, mas para resgatar o que foi deixado pendente. Pense em alguém que, em outra vida, tenha abusado do poder, que tenha explorado pessoas humildes, humilhado e causado dor. Ao retornar, pode nascer em condições completamente diferentes, agora sem privilégios, enfrentando a pobreza ou até a opressão. Esse contraste não é punição, é aprendizado. É a vida dizendo: sinta na pele o que um dia você fez o outro sentir. Mas aqui está a grande revelação: ninguém está condenado eternamente. A lei de Deus não é feita de castigos, e sim de oportunidades. Cada prova pode se transformar em libertação se a enfrentarmos com coragem, humildade e amor. Muitos espíritos que reencarnam com grandes dificuldades conseguem dar saltos enormes em sua evolução, justamente porque usaram a dor como combustível para crescer. É o doente que, mesmo na cama, espalha a esperança. É o pobre que divide o pouco que tem.
É a mãe que perde o filho e transforma o luto em serviço ao próximo. E o que dizer de nós, que tantas vezes reclamamos da vida sem perceber que cada dificuldade pode ser uma chance de resgate? Quando encaramos as lutas com revolta, prolongamos o ciclo. Mas quando aceitamos com sabedoria, abre-se a porta para a cura espiritual. Por isso, a reencarnação não deve ser vista como fardo, mas como dádiva. É a mão misericordiosa de Deus nos oferecendo o perdão, mas um perdão ativo que exige participação. Ele nos dá o palco, mas cabe a nós escrever um novo roteiro para a nossa alma. E talvez a pergunta mais importante seja: quais dívidas você está resgatando agora? Será que aquela dor que insiste em sua vida é apenas azar ou é o chamado silencioso para que você se reconcilie consigo mesmo e com os outros? No fim, o peso das dívidas pode parecer insuportável, mas lembre-se, cada passo rumo ao amor transforma esse fardo em asas. Você já conheceu alguém e sentiu, no primeiro olhar, que havia uma ligação inexplicável? Como se aquela pessoa não fosse estranha, mas parte de sua história. Esse sentimento pode ser a lembrança adormecida de um reencontro de almas. Na visão espiritual, nada é coincidência. As pessoas que cruzam nosso caminho estão conectadas ao nosso passado. Amigos, amores, rivais, familiares difíceis. Cada um deles carrega um papel no roteiro da nossa evolução. Quantos casais dizem: parece que fomos feitos um para o outro? Talvez realmente tenham sido, não nesta vida apenas, mas em várias. O amor, quando verdadeiro, não morre com a morte. Ele atravessa gerações, se reencontra em diferentes corpos e continua crescendo. É por isso que certos vínculos são tão profundos, tão imediatos, tão indestrutíveis, mas nem todos os encontros são doces. Muitas vezes, aqueles que mais nos ferem são justamente os que mais precisamos reencontrar. São espíritos que estiveram ao nosso lado em existências anteriores e com quem temos contas inacabadas. Brigas, traições, ressentimentos, tudo precisa ser resolvido um dia. E qual lugar melhor do que a vida? Esse grande palco de reconciliação. Você já reparou como certos conflitos parecem se repetir dentro da mesma família? Irmãos que não se entendem, pais e filhos em guerra, casamentos marcados pela discórdia. O Espiritismo explica, são laços antigos, reatados para que desta vez possamos aprender a perdoar e amar de verdade. Por outro lado, há encontros que chegam como bálsamos. Aquela amizade que surge na hora exata, aquele professor que transforma seu destino, aquele desconhecido que aparece num momento de dor e estende a mão. Esses também são reencontros, almas amigas que aceitaram voltar apenas para iluminar o nosso caminho. Nada é por acaso. Até mesmo os desencontros têm propósito. A pessoa que partiu cedo, o amor que não deu certo, o amigo que se afastou, todos cumprem um papel em nossa história, ainda que não consigamos compreender de imediato. E quando percebemos isso, a vida ganha um novo sentido. Não se trata mais de boa ou má sorte, mas de encontros planejados no silêncio do mundo espiritual. Cada rosto que surge diante de nós pode ser um antigo companheiro de jornada. Então, da próxima vez que sentir raiva de alguém, lembre-se, talvez essa pessoa esteja no seu caminho não para destruir você, mas para ajudá-lo a crescer. Talvez o perdão que você resiste em oferecer seja a chave para libertar não só ela, mas também você, de um ciclo que se repete há séculos. No fim, todos os encontros da vida são convites divinos, uns para nos alegrar, outros para nos testar e muitos para nos ensinar que, apesar das diferenças, todos caminhamos para o mesmo destino, o amor. Se perguntarmos a qualquer pessoa qual é o maior desejo da vida, a resposta será quase sempre a mesma: ser feliz, ter paz, viver sem sofrimento. Mas a realidade nos mostra outro cenário: dor,
perdas, doenças, decepções fazem parte da experiência humana. E isso levanta uma questão dolorosa. Por que Deus permite tanto sofrimento? A reencarnação nos dá uma resposta profunda. A dor não é castigo, é professora. Ela ensina aquilo que o prazer não consegue. Enquanto a alegria nos conforta, é a dor que nos transforma. Quantas vezes uma doença grave fez alguém repensar suas prioridades? Quantas vezes uma perda abriu o coração de uma pessoa para a solidariedade? Quantas vezes uma queda financeira despertou a humildade? Situações que, à primeira vista, parecem desgraças, muitas vezes são as maiores oportunidades de crescimento espiritual. O espírito, em sua jornada, precisa aprender virtudes que só florescem no terreno da dificuldade: paciência, resiliência, fé, compaixão. Se tudo fosse perfeito, viveríamos presos ao egoísmo, acreditando que o mundo existe apenas para satisfazer nossos desejos. É na adversidade que descobrimos a força que nem sabíamos ter. Mas atenção, a dor não é imposta para destruir, e sim para despertar. Deus não joga seus filhos no sofrimento para castigá-los, mas permite que enfrentem as consequências de seus próprios atos, transformando-as em degraus de evolução. É como o professor que aplica uma prova difícil, não para humilhar o aluno, mas para que ele perceba até onde pode ir. Dentro dessa perspectiva, até mesmo as tragédias ganham outro significado. A criança que parte cedo pode estar cumprindo uma missão breve, mas grandiosa. O deficiente físico pode ser um espírito avançado, que escolheu aquela limitação para acelerar sua evolução. A pessoa que enfrenta um câncer pode estar resgatando dívidas antigas, mas também inspirando milhares com sua coragem. E se pararmos para observar, veremos que é exatamente nos momentos de maior dor que o ser humano se aproxima de Deus. Quantas preces nasceram no silêncio da noite, entre lágrimas? Quantos corações se abriram para a espiritualidade depois de uma perda irreparável? É a dor dizendo: acorde, você não está sozinho, existe algo maior guiando sua vida. Mas há um segredo que poucos compreendem. A dor não é eterna. Ela cumpre um ciclo. Quando assimilamos sua lição, ela se dissolve, dando lugar a uma paz indescritível. O sofrimento não é o fim, é apenas a travessia. Portanto, da próxima vez que a vida parecer dura demais, não pergunte apenas por que eu, pergunte também para que eu. Qual o aprendizado escondido nessa experiência? Qual a virtude que sua alma precisa desenvolver? A dor, quando compreendida, deixa de ser inimiga e se torna a mais fiel professora da alma. Depois de tantas idas e vindas, tantas provas, dores, reencontros e aprendizados, surge a pergunta inevitável: quando esse ciclo termina? Precisaremos reencarnar para sempre? A resposta é clara: não. O ciclo das reencarnações não é infinito. Ele tem um destino: a libertação. Um dia, todos nós chegaremos ao ponto em que não será mais necessário retornar à Terra. Teremos aprendido o suficiente, resgatado o bastante, amado verdadeiramente. Esse estágio é chamado, em diversas tradições, de iluminação, pureza ou perfeição espiritual. No Espiritismo, significa a condição de espíritos evoluídos, que já não precisam mais das lições duras do mundo material. Eles podem escolher outras missões, ajudar os que ainda sofrem, orientar encarnados, ser mensageiros da paz. Mas como chegamos lá? A chave não está em rituais complexos, nem em milagres externos. Está no dia a dia, nos pequenos gestos de amor, perdão e compaixão. Cada vez que controlamos um impulso de egoísmo, damos um passo rumo à libertação. Cada vez que escolhemos o perdão em vez da vingança, quebramos correntes que nos prenderiam a novas vidas de sofrimento. Cada vez que estendemos a mão a quem precisa, sem esperar nada em troca, nos aproximamos da luz. O caminho é longo,
mas ele existe dentro de nós. O maior erro é acreditar que precisamos esperar outra vida para mudar. Não, a transformação começa agora. As escolhas que você faz hoje podem abreviar séculos de dor. Imagine o momento em que, após tantas existências, você desperta no mundo espiritual e percebe: não há mais necessidade de voltar. Você cumpriu a missão, aprendeu a amar e agora pode servir a humanidade de formas muito maiores, sem as limitações do corpo físico. Essa é a verdadeira liberdade, o verdadeiro triunfo da alma. E talvez esse seja o grande segredo da reencarnação. Ela não é um castigo, mas um presente. Cada vida é uma segunda chance. Cada recomeço é uma prova do imenso amor de Deus, que nunca nos abandona, que nunca desiste de nós. No fim, a reencarnação nos mostra que nada é perdido. O que parece tragédia é aprendizado. O que parece injustiça é lição. O que parece fim é, na verdade, um novo começo. E assim, quando compreendemos esse ciclo com o coração desperto, não temos mais medo da morte, nem ódio da vida. Passamos a enxergar cada passo, cada dor, cada encontro como parte de um plano grandioso. Porque, no fundo, o destino de todos nós é o mesmo: evoluir até a luz. Conclusão. A reencarnação não é um mistério distante, é a explicação viva para cada detalhe da nossa existência. Cada dor, cada encontro, cada perda, cada alegria, nada é por acaso. Tudo faz parte de um plano maior, onde a alma é lapidada até brilhar em sua plenitude. Entender isso muda tudo. A vida deixa de ser um caos injusto e passa a ser uma oportunidade divina. Somos aprendizes, não vítimas, viajantes, não perdidos. Cada queda é um convite para levantar. Cada vida é uma segunda chance. E no fim, descobrimos que não estamos presos ao sofrimento. Estamos caminhando passo a passo para a libertação e para a luz. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe que ela pare aqui. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossas próximas reflexões. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. Pode ser a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje, porque juntos, espalhando luz, podemos transformar vidas.